Você já travou ao falar inglês por medo de errar a pronúncia? Ou já falou e ficou pensando, acho que eu pronunciei errado? Mas será que foi erro de pronúncia ou de sotaque? Não sabe a diferença? Então vem comigo que eu te conto. Fala protagonista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez, muito prazer, meu nome é Luciane Alípio, eu sou mentora de inglês e cofundadora do Método Raise. E nesse vídeo eu vou acabar de uma vez por todas com a confusão na sua cabeça do que é pronúncia, do que é sotaque. E entender isso vai fazer com que você tenha mais confiança e segurança na hora de falar. Porque você vai saber que você está pronunciando certo e apenas está tendo sotaque. E aí, tudo bem, né? Então, antes da gente ir para o conteúdo riquíssimo, para você descobrir também algumas pronúncias que brasileiros cometem errado, para você não cometer, se inscreva no canal, ativa as notificações, porque esse vídeo merece chegar na maior quantidade de pessoas possíveis que estão aí, ó, travando com medo de errar a pronúncia, mas às vezes é só sotaque, que tudo bem, né? Então, bora lá? Bom, antes de a gente falar a diferença entre pronúncia e sotaque, eu preciso que você salve essa frase na sua cabeça, escreva, coloque na parede do quarto para ler todo dia. Essa frase já ajudou muitos dos nossos mentorados a atingirem os objetivos deles com o inglês e superar os medos. Eu lembro uma vez, um mentorado meu estava treinando para passar no processo seletivo de uma empresa, que ele ia trabalhar embarcado, ia ganhar em dólar, isso em 2016. Imagina continuar ganhando em dólar todo esse tempo? Maravilha, né? E para isso, ele precisava passar por uma entrevista bem rígida de inglês, e ele passou, deu tudo certo. E quando acabou a entrevista, eu perguntei, nossa, o que você usou, né, do que a gente estava estudando? Eu achei que ele ia falar present perfect, simple past. Sabe o que ele falou? Eu usei a frase, o importante é passar a mensagem. E isso, toda hora que eu ficava nervoso, eu pensava, tudo bem, o importante é passar a mensagem. Tudo bem, o importante é passar a mensagem. E é isso que eu quero que você fixe na sua cabeça. Não fique com medo de falar, não trave por causa disso. O importante é passar a mensagem. Nada adianta você acertar tudo, mas falar sem uma sequência lógica, não ter empatia, não ter ali, deixar de ser você. O mais importante é ser você e passar a mensagem. Fala galera, tô aqui para falar um pouquinho da minha história com a Raise. Eu acho que eu fui um dos primeiros alunos dessa companhia há alguns anos atrás e eu lembro que quando eu comecei lá eu mal sabia construir uma frase em inglês. Mas eu também me recordo que quando iniciei falei para a Luciane, falei, olha, o meu foco aqui é dentro de pouco tempo aprender conversação, aquele desespero normal, né? Porque eu tinha que fazer uma entrevista em inglês do trabalho, que era o trabalho dos meus sonhos, e ela me ajudou bastante. Eu acho que o ponto mais importante da Razer é que eles focam aonde você quer, sabe? Eles vão ali aonde você está precisando, então os métodos de ensino dele foram o que me ajudaram bastante, graças a Deus, a conseguir essa entrevista, esse trabalho. Se não fossem eles, acredito que levaria o triplo de tempo que eu tomei para conseguir o trabalho que eu tenho hoje. Então, eu sou muito grato a eles. Bora entender o que é importante também, qual que é a diferença de pronúncia e sotaque. Let's do it! Pronúncia é o estudo de uma parte linguística de um idioma. Na pronúncia, a gente está falando de fisiologia, tá bom? Então, quando eu falo um segundo idioma e eu preciso aprender a pronúncia das palavras, da frase, eu acabo envolvendo uma parte morfológica, ou seja, a posição da língua da boca, como abre, como fecha. Dependendo do idioma, eu vou falar de um jeito, um outro idioma de uma outra maneira. O português, a gente tem muitos sons nasais por causa do tio, né? Mamãe, mamão, não. Ou até mesmo palavras que não tem tio, mas são pronunciadas de uma forma nasal. Eu lembro que o meu nome, Luciane, lá na Polônia, quando eu fiz meu intercâmbio, era muito desafiante para eles pronunciarem. Aí eles falavam assim, Lucy,
Pronto, viu? O importante era me chamar. Se não conseguiam falar Luciane, eles arrumavam outro jeito. Então, pega aí essa dica pra você também. Pronúncia é isso, gente. Pronúncia é tudo que envolve essa parte morfológica. E dentro do estudo da pronúncia, é importante você identificar tanto essa abertura, fechamento, posicionamento da língua da boca, quanto a entonação das palavras, como que ela entona dentro da palavra e dentro da frase, para você não cometer erros, que é muito comum esses dois aqui, ó, brasileiros cometem. Vê se você nunca falou assim, ó, vegetable. O correto é vegetable. Vegetable. Iceland. O correto é island. Island. Então você saber aí vegetable, né? Onde entona, você saber qual é a palavra, né? A letra que você tem que omitir, qual letra você tem que falar, é importantíssimo. Porque senão você vai estar falando outra palavra às vezes, e isso sim você não passa a mensagem, causa um erro de comunicação. Ainda na pronúncia, é importante você saber como que as palavras elas se colocam na frase. Por exemplo, quando eu falo, what are you doing? What are? Às vezes é what are, mas juntos tem o som do what are. You doing, você não pronuncia o G, né? Não é doing. Então isso também é importante você estudar. Outra coisa, dentro do estudo da pronúncia, você saber a diferença de quando o som é longo, quando o som é curto. Por exemplo, essa que é bem comum brasileiro errar também. Navio e ovelha. Dá uma olhada aí como que se fala navio. Ship. E como que se fala ovelha. Sheep. Agora, olha que interessante aqui. Eu peguei até um dicionário aqui do Cambridge, que inclusive vou deixar na descrição. Recomendo que você use. Ó, pega a palavra navio, tá? Ship. Mas olha o sotaque dela. Inglês americano. Ship. Inglês britânico. Ship. Mas olha a pronúncia. Ship. Tá, agora vamos para ovelha. Sheep. Sheep. Inglês americano. Sheep. Inglês britânico. Sheep. Percebe? O sotaque pode até ter uma variação. E tá tudo bem se você variar um pouquinho o sotaque. Mas se você errar na pronúncia, você erra a palavra. Olha a outra que também é bem comum brasileiro errar. Café e tosse. Dá uma olhada no sotaque. Cough. Coffee. E dá uma olhada na pronúncia. Cough. Coffee. Pois é, você percebe que tem sim uma variaçãozinha de sotaque e tá tudo ok, mas a pronúncia, quando um é longo, né, no questão da tosse, e um é curto na questão do café, isso você tem que se atentar. Outra que é clássica de brasileiro errar, ciência com D. Então, ciência é science, science, e D é since, since, science e since. Então percebe que se você pronunciou o I, tudo bem, o I solto, né, no alfabeto, se pronuncia como I. Mas na palavra ciência, ok, science. Na palavra D, since. Então percebe que todas essas particularidades que eu tô falando, se você não se atentar, vai causar erro de comunicação. Se vocês quiserem, a gente pode fazer mais vídeos sobre pronúncias aqui no canal. De fato, tem poucos vídeos sobre isso. Eu confesso que a pronúncia foi do meu estudo a coisa mais desafiante para eu desenvolver. Exigiu muito mais esforço. Eu tenho muito mais facilidade em gramática ainda hoje. E o que eu faço para treinar a pronúncia? Treino. Tem um livro que me ajudou muito e pode te ajudar também, com certeza. Se chama English Pronunciation for Brazilian, tá? Ele fala os sons, né, as palavras que nós brasileiros acabamos pronunciando errado por conta da influência do português do Brasil e que pode causar erro de comunicação se você pronunciar dessa maneira em inglês. Então é maravilhoso. Eu sou da épocazinha do CD, esse livro é um pouquinho antigo, ó, tem o CD ainda, mas já deve ter uma versão digital, provavelmente, dele. Vale super a pena se você quer estudar mais e eu acredito que você queira saber mais sobre pronúncia. Já sotaque. Então, o que é um sotaque? O sotaque, gente, ele envolve identidade, ele envolve localidade, historialidade, classe social, faixa etária. Gente, sotaque
sotaque é a nossa origem, é o que vai contar a sua história. Você querer omitir 100% o sotaque, primeiro, que é impossível fazer isso, não dá, porque você nasceu no Brasil. E segundo, é você querer omitir da onde você veio, as suas raízes. E você não deve fazer isso. Pega casos aí, por exemplo, de espanhóis, argentinos, né, que a gente vê muito aqui no Brasil, argentinos, eles falam português às vezes perfeitamente. Tá morando aqui há 40 anos, há 50 anos, mais tempo do que o tempo que moravam no país de origem deles, mas tem sotaque, porque é influenciado pelo meio que você vive. O Brasil é um país que tem muito sotaque dentro do país. Imagina se você for comparar aí país com país, né? O mesmo acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Aí você fala pra mim, mas eu quero um sotaque igual americano. Tá, mas americano da onde? Americano de Nova York, americano do Texas, né? Cada estado tem o seu sotaque. E o grande erro de estudantes que estão aí querendo ganhar a fluência do inglês é querer estudar só um sotaque. Isso não existe mais hoje, gente. Já tem pesquisas que mostram que 80% da comunicação no mundo é feito entre não nativos. Então, por mais que você esteja em Londres, nos Estados Unidos, você pode estar lá e vai com certeza encontrar pessoas que não são dali. E mesmo que são dali, que têm sotaques diferentes. Então, quando você está estudando um segundo idioma, é crucial que você se acostume com diferentes sotaques. Eu sempre falo isso para os meus mentorados. E o seu inglês que você ensina é mais britânico ou mais americano? Inclusive tem vídeo que a gente fez recentemente com algumas diferenças aí entre inglês britânico e inglês americano. Mas quando eu tô ensinando, eu procuro mostrar tudo. Eu procuro áudios da China, dos Estados Unidos, da Filipinas, da Polônia, que nem eu fui. Porque você pega o meu exemplo. Eu sou brasileira, eu aprendi inglês, eu não sou nativa de um país que fala inglês, eu tive esse segundo idioma, eu fui para a Polônia, onde eles também não têm inglês como primeiro idioma, e a gente tinha o inglês como idioma de troca. E no meu intercâmbio, eu convivi com gente de 7 nacionalidades diferentes. Então você imagina se eu tivesse acostumado só com um sotaque. Foi muito importante para mim essa troca cultural e conhecer e respeitar diferentes sotaques. Isso é uma coisa que principalmente nós brasileiros acabamos fazendo e, gente, isso não é legal. Tome muito cuidado ao falar assim, eu não gosto do sotaque britânico, eu não quero ouvir esse áudio. Quando você fala isso, você está sendo preconceituoso e preconceituosa, porque você está falando que você não quer ouvir aquela origem, aquela cultura, porque é tudo isso que envolve o sotaque. Eu odeio falar com chinês. Gente, é se acostumar. É mais difícil de entender? Pode ser mais difícil de entender para você. Então o que você tem que fazer? Treinar, mas evitar ter o contato com a pessoa por causa do sotaque dela é uma forma de preconceito. Então, hoje em dia, com o mundo globalizado da maneira que está, você precisa conhecer todos os sotaques. E aqueles que você mais vai se relacionar, você dá mais atenção, ouve mais áudio sobre isso. Hoje, com a internet, é super possível. E uma das coisas que a gente faz muito aqui na Raise, que ajuda na questão da pronúncia, é a nossa metodologia através dos vídeos. A gente trabalha durante todos os módulos que a gente tem aqui dentro das trilhas, tanto trilha trabalho quanto trilha viagem. A nossa avaliação não é por prova, é por vídeo. E os vídeos que a gente pede para os nossos mentorados fazerem ajuda muito eles na questão da pronúncia. Porque eles estão ali treinando e estão se vendo falar, estão se ouvindo falar. Então, constantemente, eles estão aprendendo conteúdo, aplicando, gravando um novo vídeo, se ouvindo. A gente trabalha muito aqui os canais de aprendizado, auditivo é um deles. Então, isso é uma das formas que a gente faz e que eu te recomendo você a fazer para você melhorar a sua pronúncia. Gravar áudio, se ouvir falar. Porque quando você se vê de fora,
com certeza você tem outras percepções. Então, quer melhorar a sua pronúncia? Se ouça falando e compare a sua pronúncia com aquela pronúncia da palavra. Pegue dicionários, existem dicionários de pronúncia. Tem um que a gente ama aqui, que é o Youglish. Vou até deixar o link aqui na descrição. No Youglish, você coloca a palavra e você vai ouvir diferentes vídeos, a palavra aplicada em diferentes contextos, porque dependendo da frase, pode mudar a entonação, que nem já comentamos. Então, esse dicionário é super recomendado. E essa estratégia do vídeo, de se autoanalisar através de vídeo, de gravar story, de se ver falar, é essencial. Então eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro que o que você tem que se preocupar é em estudar a pronúncia, é em ler sobre pronúncia, é em procurar um mentor que vai ter esse olhar de fora, tá? Na nossa ferramenta de estudos a gente tem também a possibilidade de você colocar lá as pronúncias novas que você está aprendendo, mas o sotaque não queira perder. Porque perder sotaque é perder quem você é perder a sua origem. E isso é apagar parte da sua história. E se conectar com o outro, usar o inglês como ferramenta, é também se conectar com a cultura. Então, quando você fala que você não gosta do sotaque de alguém, você está falando que você não quer se conectar com aquela cultura. Não faça isso. Inglês, idioma, a gente tem que aprender para expandir as possibilidades e abraçar todas que estão por vir. E é exatamente isso que nós desejamos para você. Usar o inglês para ter muitas oportunidades. Aonde o inglês pode te levar? Trace o seu destino e nós te ajudamos a chegar lá. E se essa é a sua primeira vez no canal e você ainda não fez isso, se inscreve e ativa as notificações, espalhe esse vídeo para quem merece ouvir.